Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos fiéis, em uma das sentenças do Santo Evangelho, ouvimos: quem perseverar até o fim será salvo. É a constância, a perseverança, a fidelidade ininterrupta ao chamado do Senhor e a busca cotidiana por realizar este chamado, esta vontade, este querer divino em nossa vida, que nos leva à santidade e, consequentemente, à salvação, à paz, à comunhão com Deus e à vida eterna. Perseverar. Parece ser a grande disputa do coração humano. Porque chamar é parte de Deus. É Deus que escolhe quem Ele quer chamar. É Deus que decide quem Ele quer para si. É Deus que nos escolhe. É Deus que nos chama. E isto Ele nos fez. Senão aqui não estaríamos. Aonde esta palavra cai, aonde este querer de Deus cai, aonde esse chamado de Deus cai, por vezes pode mudar a nossa carne, a nossa matéria, a nossa humanidade, a nossa consciência, a nossa vontade, a nossa humanidade. Humanidade que pode ser favorável à graça ou arredia à graça, difícil para a graça. Por quê? Não porque Deus seja menos potente, porque Deus não tenha força, muito pelo contrário, é porque Deus é gentil, não violenta ninguém e nos conserva sempre a liberdade, pois só na liberdade o amor é verdadeiro. Como diria São Tomás de Aquino, a graça pressupõe a matéria. E a parte boa de estar vivo, de estar peregrino sobre a face da terra, é que a matéria sujeita ao tempo é mutável. A matéria no tempo é mutável. E nossa vontade, nossa humanidade, pode ser transformada enquanto somos peregrinos. E aí está o mistério do discipulado de Cristo, de o seguir. Ele nos dá a sua graça, Ele nos chama, e nós podemos sempre um passo a mais. Aonde o demônio arranca, não cresce nada, não brota, não vem a vida. Simplesmente o maligno tira. Isto é tão triste, porque às vezes não conhecer o nome de Cristo. Pensemos todas aquelas terras do norte da África, que já foram grandes igrejas cristãs. Alexandria, pensemos Hipona de Santo Agostinho, pensemos aquelas maravilhosas civilizações que ali se desenvolveu tão alta teologia e tão belo discipulado do Senhor. Não resta mais nada delas. Foi arrancada, foi amputada. Quem nasce nesta terra não conhece mais o nome de Cristo. É tirada a palavra de seu meio, por mais que seu passado tenha sido glorioso na fé. Quando pensamos em uma cultura adversa, difícil, contrária, olhemos um São Paulo pregando a gregos que não criam e não queriam ressurreição e vida eterna do jeito que São Paulo falava, tão apegados à sua filosofia de uma libertação da alma cativa do corpo, que não entendiam o grande mistério de Deus, incluso na pessoa humana, manifesto na pessoa humana, na sua integridade. Não existe vida se o homem não é inteiro. E é a ressurreição o caminho para a inteireza, a plenitude da humanidade. O homem perfeito, ressuscitado dos mortos. Que difícil esta cultura espinhosa para se receber uma palavra divina e transformadora. Uma revelação de Deus para a sua criatura e entender o fim último do próprio homem. Os espinhos que crescem numa cultura tornam difícil o verbo, mas brota. Entra a vida. Seja o terreno pedregoso, aonde não se tem constância, é possível ainda, por um esforço maior,
atravessar as pedras com um rebento de raiz. Olhemos para uma China tão fechada ao Evangelho e tão confusa. É possível entrar ali um rebento de vida e a vida nascente da fé, derrotar a rocha firme e fazer a árvore crescer. Queira Deus que ainda o vejamos. Quando a semente brota, quando o chamado vem à luz, à existência, é possível transformar a rocha, arrancando-lhe as suas pedras e adentrando no solo firme que está sob ela. Quando se é chamado e se brota no meio de um espinho, de uma diversidade cultural, aonde as atividades, as ilusões, as comodidades e as atrações de uma vida cômoda e satisfatória, que não abre espaço para o sacrifício e a abnegação que são próprios da vida do cristão, é possível um passo a mais. É possível um passo a mais e se arrancar os espinheiros e se abdicar de sua sedução e, por fim, sufocá-los com a folhagem nova que brota da graça de Deus. Penso que nem todos nós chegamos à fé como terreno bom e fértil, arado e preparado. Não chegamos todos nós à fé como terra lavrada e adubada. Mas muitos de nós, se olharmos para o nosso passado, para o caminho que Deus nos concedeu desde que a semente chamada a vida brotou e a fé encontrou em nós uma acolhida, nós transformamos a nossa pedra em solo bom e arrancamos as ilusões dos espinheiros para que nossa raiz encontrasse profundidade e nossas folhas encontrassem sol. É possível mudar. Mas ainda, quando chegamos a tirar o mal, aquilo que nos impedia, ainda existe uma outra parte. Esta terra agora transformada pela mutação, pela ação de Deus e cooperação do homem em terra boa e fértil, ainda pode aumentar os frutos. Uma planta nascida em terra boa e adubada pode dar 30, 60 ou 100 por um. É fruto de santidade e de vida eterna. É a ação de Deus em nós, em sua graça, e resposta do homem em suas virtudes e em seus esforços, em sua ascese e em sua constância, na disciplina de sua vontade e de seu querer. É possível aumentar também os frutos. A novidade que nos vem na segunda parte da parábola quer dizer que podemos sim crescer. Não só encontrar a salvação, que beatitude maravilhosa esta, mas aumentar os frutos de santidade em nossa vida e depositar da nossa sequela Christi no tesouro da Mãe Igreja dos santos através dos séculos. É possível crescer na capacidade de amar. E quanto mais crescemos na capacidade de amar, mais perto de Deus estaremos, mais próximos, e contemplaremos mais nitidamente a sua glória e viveremos mais profundamente na sua graça. A vida mística nos faz perceber que no céu existe também proximidade e distância. Se buscamos apenas e miseramente tirar o mal de nossa vida, é insuficiente para a salvação, porque precisamos ser bons. É preciso que encontre bondade em nós. É preciso que Cristo habite em nós. Mais que isto, quando descobrimos que no tempo temos uma graça de aumentar a capacidade de amar, de aumentar a capacidade de recepção da graça, de aumentar a nossa consciência, a nossa vontade, a nossa liberdade e as virtudes, todo o bem que Deus criou em nós,
descobrimos também que é o caminho que fazemos aqui que determinará quão perto de Deus estaremos na eternidade. Espero não tornar esta homilia difícil, mas este tempo de conversão é também um tempo para crescer na capacidade de amar. O amor se faz em 3 caminhos. Este caminho que nos faz arrancar tudo o que nos impede de chegar a Cristo e a vontade dele em nossa vida, sejam na parábola as pedras ou os espinhos, ou mesmo a inércia e a autossatisfação, contentando-se com poucos frutos, se faz, em primeiro passo, na diaconia, aprender a servir, como Cristo que veio para servir e não para ser servido. Deus nos faz útil ao próximo, pelo amor, pela caridade. Depois, caríssimos, nos vem a beleza da liturgia. Aumentar a capacidade de adoração e de amor a Deus. Aumentar a piedade em nossa vida, tornando a nossa vida um culto perene à sua pessoa e recebendo dos sacramentos a verdade e a força que faz com que nossa oração seja autêntica, verdadeira e fecunda. Por fim, caríssimos, a última e derradeira parte é a martiria, a capacidade de assumir o sacrifício, a capacidade de enfrentar o mal e sofrer suas consequências, mas nunca deixá-lo proliferar. Nunca nos contaminarmos e nunca contaminarmos ninguém com o mal, mas em nós, ou melhor, em Cristo que age em nós, o vencermos pelo sacrifício, pela abnegação, pela autoentrega à vontade de Deus. Que esse tempo que nos prepara para celebrarmos o grande mistério pascal, a grande vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, nos faça crescer na capacidade de amar. Louvado seja nosso Senhor Jesus.